Assim diz a Escritura. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e será exposta agora ao nosso coração. Muito obrigado a Deus pela liberdade de podermos ler a tua palavra e podermos também compartilhar a verdade do Senhor. Agora, ó Deus, que não haja nada de mim mesmo, mas que seja a tua palavra a ser exposta, que o teu coração fale alto ao nosso coração e que a tua voz, que vem da Escritura Sagrada, nos encha o ser e nos dê firmeza de fé, equipando-nos para mais um tempo da nossa vida e fazendo com que sejamos alvo da tua misericórdia e do teu alimento nesta noite. Por tudo isso te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é notável considerar que seres humanos ao longo da história, seres humanos da nossa história foram grandes conquistadores, fizeram grandes coisas acontecerem. Nós temos registro na história de tantas coisas contundentes por seres humanos como eu e você. Mas o que mais nos chama a atenção é que muitos deles tiveram que enfrentar obstáculos muito severos para alcançar aquilo que alcançaram, e nem sempre nós sabemos disso. Se alguém não contar, a gente não sabe. Eu vou contar o caso de alguns para vocês nesta noite, alguns poucos. Por exemplo, o pensador Homero e Milton Milton já agora, né, do tempo das navegações, eles eram totalmente cegos. Você sabia que Homero era cego? Homero era cego. Andrea Bocelli, aquele que canta por aí, se você gosta de ópera, de música clássica, você reconhece o nome, Andrea Bocelli. Mas se você vai mais para o lado da música tipo jazz, alguma coisa assim, você tem o Ray Charles e o Stevie Wonder aí com seu pop. Não tem nada contra o pop, nem o jazz, até gosto de um bom jazz. Cegos. E vejam bem onde é que eles foram parar, né? A projeção dessas pessoas, porque tinham determinadas deficiências, mas tinham alguns atributos muito especiais. O grande compositor Beethoven fica surdo no meio da sua vida, e a sua obra máxima, a 9ª sinfonia, já foi composta quando ele não ouvia nada. E a história nos diz que ele colocava uma pequena barra metálica sobre o piano. Cadê o Marcos que tocou piano hoje aí? Você já imaginou, Marcos? Você conseguir compor ao piano sem ouvir nada, e ele percebia a vibração e sabia se estava indo pelo caminho certo? Totalmente surdo. Ao final da sua vida, morreu com bastante doença, mas a surdez é a coisa mais espantosa para um compositor clássico, que compôs peças belíssimas, inclusive a 9ª. Alexandre o Grande e Alexander Pope eram corcundas. Você sabia disso? Se você é ligeiramente corcunda e tem alguém te perturbando, você diz assim: Alexandre o Grande era, e foi quem foi, então não me perturbe mais por causa disso. São Crisóstomo era
muito baixinho, o verdadeiro tampinha. Mas disse a respeito dele, por causa da sua obra e da sua piedade, que ele tocava as estrelas por causa do agigantamento da sua vida espiritual. Há alguns outros baixinhos famosos, né? Nelson, tem um Nelson, como era o nome dele, gente? O Nelson, você andava escutando, né? Nelson Ned, Nelson, o grande militar do passado, Napoleão Bonaparte também era baixinho, e se você tiver a oportunidade de visitar túmulos na Europa, você vai ver que todo mundo era, pra gente hoje, nanico. As tumbas eram muito pequenininhas. Shakespeare, segundo seu próprio testemunho, era coxo. Coxo é o sujeito que manca de alguma perna, de uma das pernas. Scott, Byron, Kelvin e Epiceltos também eram coxos. Gente que mancava. Só que eu falei uma série de dificuldades que essas pessoas enfrentaram e que nem por isso deixaram de ser o que elas foram, mas ninguém passa por algo tão tremendo em termos de superação quanto alguém estar absolutamente morto e sair vivo do outro lado. Nada. Nem ser baixinho, nem ser surdo, nem ser cego, nem ser manco, nada é tão fantástico quanto estar morto e depois estar vivo. E é sobre uma história exatamente assim que nós estamos finalizando este capítulo. Raabe era uma mulher absolutamente pecadora, morta em seus delitos e pecados, já para usar a terminologia do Novo Testamento. Ela talvez não tivesse impedimentos como estatura, mobilidade, cegueira ou surdez, mas ela era morta. Quem é morto é tudo isso junto, porque não vai a lugar nenhum, não ouve, não fala, nada. O morto não faz nada. Todas as faculdades numa pessoa morta são anuladas, todas, e não apenas uma ou outra. Estando alguém perdido, é encontrado. Estando alguém perdoado, alguém condenado é perdoado. Estando alguém morto, passa a viver. Essa é a história de Raabe. E se você é salvo em Jesus Cristo, essa é a sua história. Você pode não ter sido prostituta, você pode não ter matado ninguém, você pode não ter feito aquilo que a gente acha que é contundente. No entanto, tanto faz se você fez alguma dessas coisas, ou se você sempre foi bom e cordato. O dia que você encontrou o Senhor Jesus foi o dia que você disse assim: eu estava morto e agora estou vivo. Toda espécie humana tem que passar por um episódio desse, se quiser estar com o Senhor na glória. Ocorre que, assim como aconteceu com Raabe, o morto é morto. E o morto precisa ser reanimado, revivido. E esse é um gesto externo. O morto não consegue levantar por conta própria. Ele precisa ser levantado. E aí é que entra o poder da cruz do nosso Senhor. O texto que nós lemos, vai do 22 ao 27, é um cenário de destruição. O que nós lemos aqui é o final do capítulo. Nós tratamos a primeira parte no domingo passado. É um cenário de destruição. Uma cidade fortificada, que tem seus muros abalados e de tal forma abalados que eles ruem, eles vão até o chão. E aquilo ali é o prenúncio do que haveria de acontecer em toda Canaã, em toda aquela terra que estava sendo invadida. O que aconteceu em Jericó apavorou ainda mais os demais reinos, as demais cidades-estado dentro de Canaã. E durante cerca de 7 anos, o povo de Israel invadiu o território de Canaã e, tendo invadido, tomou para si aquilo que Deus lhe tinha dado como promessa. A salvação de Raabe aparece exatamente aqui. Nós antes tínhamos visto a promessa, aqui a concretização. E ela está ligada, a sua salvação está ligada a duas coisas que nós já vimos. Ao juramento que os 2 homens tinham feito a ela, o que está lá no versículo 22, e o que está também lá no capítulo 2, versículo 12.
quando eles foram até ela e prometeram, juraram. E também isso tem a ver com o ato de clemência que ela havia realizado. A Bíblia nos diz que ela fez alguma coisa. Essa coisa que ela fez não a salvou, mas foi aquilo que despertou no povo de Israel a percepção natural de que ela estava fazendo o que era certo. Que a percepção de coração, aí é só Deus mesmo quem vê. Mas conforme nós vemos aqui no capítulo 2, versículos 12 e 13, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Aqui ela pede clemência, misericórdia, e o Senhor concede. A razão por que Raabe é designada depois com sua família para ficar fora da cidade, nós lemos isso aqui, versículo 23, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel, é porque ela estava se convertendo agora. Não existe no texto bíblico aquela coisa de você se converter e virar pregador do evangelho, você tem que se preparar. Há um tempo de maturação da fé. E ela estava chegando, ela e a sua família, mesmo tendo sido abraçadas pelo povo de Deus, ainda eram considerados imundos, tinham que ficar fora do arraial, essa era a lei daquele tempo. E por causa da sua impureza cerimonial, eles tiveram que ficar do lado de fora. Então a história da destruição completa de Jericó prossegue a partir do versículo 24. Põe-se fogo à cidade, e o que as pedras não destruíram ao cair, o fogo destruiu depois. Os metais que foram especificados lá no versículo 19, que nós lemos na semana passada, são preservados e levados para o tesouro do Senhor. E a título de conclusão, versículo 25, que é o que conclui a história, depois nós temos uma espécie de texto de passagem para os próximos capítulos. Mas a título de conclusão, versículo 25 afirma explicitamente que Raabe, que aqui novamente é chamada de prostituta, somente nesse pequeno trecho, 2 vezes ela é chamada assim, é poupada e que toda a sua família, de fato, passaram a viver no meio do povo de Deus. Porque no versículo 25 é como se houvesse um salto no tempo entre o versículo 24 e 25, e a título de conclusão diz, pois vocês sabem, vocês que estão me lendo agora, vocês sabem, aquela mulher que foi salva durante a destruição de Jericó, ela foi deixada um tempo do lado de fora, purificou-se, a sua impureza ritual foi tirada e ela entra no povo de Deus. E até o dia de hoje, isso quer dizer que não até hoje, 2020, mas até hoje, quando o texto foi relatado, quer dizer, aquilo é verdade e eu dou fé. É como se um secretário de atas estivesse dizendo depois, isso é verdade e eu dou fé. Até o dia de hoje tem esse sentido. No finalzinho, com juramento solene, Josué pronuncia uma maldição para todo aquele que quisesse reacender o vigor daquela cidade. E o relato da queda de Jericó se encerra dizendo que o Senhor era com Josué e que ele, a partir daquele momento, passa a ser conhecido por toda a terra. Isso quer dizer, os outros povos agora sabiam de mais um grande feito do Senhor, através da instrumentalidade do seu filho, o comandante Josué, que haveria de impor terror aos demais povos que estavam em Canaã. Esse é um resumo desse trecho do texto final do capítulo 6. E vamos tratar da conversão de Raabe. A reviravolta na história é uma coisa extraordinária aqui nesse momento. Raabe era uma prostituta. Eu falei para vocês que o termo podia significar algumas outras coisas, mas que a enorme maioria dos comentaristas creem dessa forma, até porque o texto hebraico chega a ser até duro, chega a ser bruto, não deixa isso oculto, as insinuações são muito contundentes.
Não vale entrarmos por esse tipo de exegese agora, mas a terminologia hebraica para Raabe é muito dura. Chega a ser até uma coisa quase feia, tá? Vou dizer assim, é muito duro mesmo. Raabe não merecia ser salva, e talvez por isso o texto bíblico é tão incisivo com aquela mulher que não merecia ser salva. Mas nem eu e nem você merecemos ser salvos. É por isso que eu falei no começo, seja você alguém que teve uma vida depravada e que um dia se percebeu sendo salvo pelo Senhor, ou alguém que foi criado na igreja e que sabe que um dia o Senhor também resgatou você, tanto faz. Você estava morto em seus delitos e pecados, até que o Senhor encontrou você, chamou você de modo eficaz e você então passa a andar com o Senhor. A partir dali você é filho de Deus, não antes disso. Não há na Escritura qualquer precedente para nós adotarmos no nosso jargão evangélico, por exemplo, dizer todos os caminhos levam a Deus. Não, há um só caminho que leva a Deus e esse caminho é Jesus Cristo, morto e ressurreto. Não há outro caminho. E enquanto não formos encontrados pelo Senhor e colocados nesse único caminho, ninguém pode dizer que é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus? Não! Aquele que conheceu o Senhor, a esse deu-lhe o Senhor o poder de ser chamado filho de Deus, não a qualquer outro. Então a Escritura é muito clara sobre essas coisas. Lá na frente, no Novo Testamento, na carta de Tiago, nós lemos que ela teve a sua fé posta em prática ao esconder os espias, quando nós lemos assim: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago 2:25. Quando chegamos à epístola aos Hebreus, nós lemos: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ou seja, ela se desvencilha dos desobedientes, por isso ela não foi condenada e morta. Raabe parecia a coisa mais improvável. Se eu ou você fôssemos Deus, nós não teríamos resgatado Raabe, porque nós não somos como Deus, nós somos injustos e pecadores também, e nós julgamos pelo que vemos, nós não vemos o coração. A Escritura já nos diz isso. Deus, no entanto, sonda o que há no mais profundo, e é lá que Ele vai resgatar o pecador, é no profundo da sua existência. Ela não tinha qualquer privilégio em termos religiosos, muito menos em termos morais. Ela era idólatra, no meio de um povo idólatra. Ela não queria saber de Deus, até que ela ouve dizer que estava vindo um povo e atravessar o rio. E ela diz, quando ela recebe os espias, ela diz: o nosso povo parece estar desmaiando de medo de vocês, porque a gente ouviu dizer o que o Deus de Israel fez. E a partir dali parece que alguma coisa já estava acontecendo no seu coração e ela faz uma confissão contundente. Ela confessa a fé no Senhor, mesmo antes de ter conhecido profundamente o Senhor. Só há uma razão para eu crer que Raabe fez isso. O Senhor a tinha chamado e o Senhor tinha se mostrado a ela. Porque todo o povo de Jericó tinha o mesmo medo que ela, porque só ela quis o Deus de Israel. O Senhor se revelou a ela. O Senhor a chamou eficazmente. Porque quando o Senhor chama, Ele chama de modo tão eficaz, tão eficiente, que nenhum de nós é capaz de resistir ao seu chamado. Quem é que vai dizer ao Senhor que me chama, ou que chama alguém: não, Senhor, muito obrigado pelo seu convite, mas eu não quero não. Quem é que consegue resistir à ordem do Senhor? Se nem o cosmo, se nem o nada resistiu, e o Senhor do nada, com a sua palavra, fez tudo o que existe, como é que um coração humano vai dizer a Deus: não, Deus, eu não quero não? Quando Deus chama, não há resistência. E a fé de Raabe a faz afirmar que a conquista não se limita apenas a Jericó, porque ela diz lá no versículo 9 do capítulo 2, depois ela diz
em outros lugares: olha, eu sei que vocês vão entrar aqui, vocês vão dominar Jericó e vocês vão conquistar toda esta terra. É como se ela quase fosse profeta, ela não estava no meio de Israel. Como é que ela sabia que Deus ia fazer isso? Se essa promessa tinha sido dada no seio do povo de Israel e não para todo mundo? O Senhor se revela a quem Ele quer, e a sua palavra gera contundência na alma de quem Ele chama. Lá no versículo 11, ela fala algo, é quase como se ela tivesse, na nossa fala do século 21 agora, né, do tempo da igreja, da era da igreja, quase como se ela estivesse proferindo o credo dos apóstolos agora. Que ela diz assim: eu sei que esse Senhor é o Deus de vocês, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ele é Deus em todos os lugares, mas como é que uma mulher idólatra, que tinha deuses geograficamente localizados, ela reconhece que existe um Deus que ela não conhece ainda, mas que é do céu e da terra? O Senhor vinha se revelando, preparando aquele coração para trazê-lo para dentro do seu povo, e Deus faz isso até hoje. Por uma razão simples: Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que salvou Raabe, salvou a mim e a você. E talvez você que tenha entrado aqui nesta noite, sem conhecê-lo de verdade, pode sair daqui hoje igual Raabe, sobrevivendo ao castigo de Deus e passando a viver dentro do povo do Senhor. Raabe foi, vejam bem, uma prostituta que é salva dos escombros. Ela foi, prestem atenção, a sogra de Ruth, porque ela foi mãe de Boaz, que se casou com Ruth. Ruth, aquela da história, que as meninas gostam tanto de ler. Os meninos também. Está na Bíblia, todo mundo gosta de ler. Mas eu sei que é um livro que as meninas gostam muito de voltar a ele, de reler. Ela foi tataravó do rei Davi. A prostituta que se converteu, tataravó do rei Davi. E depois, ela aparece na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Sim, a prostituta convertida estava na ascendência do meu e do seu Senhor e Salvador. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. E lá na frente, você vai ver que aparece, na sequência, eu estou lá em Mateus 1, você vai ver que aparece lá na frente o nosso Senhor Jesus. A história de Raabe, neste livro, nada mais é do que o testemunho de uma conversão. Terceiro ponto. E agora é doutrina. Vocês que gostam de doutrina, lá vai doutrina. Deus salva quem Ele quer salvar. A eleição não funcionou apenas na vida de Raabe. Nós temos dois trechos, aliás, temos uma infinidade de trechos, mas dois deles eu separei aqui. Romanos 8, 29 e 30 e Efésios 1, de 3 a 6. Romanos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo falando aos Romanos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo? Está escrito na Bíblia. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A predestinação está claramente registrada nas páginas da Bíblia, muito mais abertamente no Novo Testamento, e se refere ao fato bíblico de que Deus definiu o destino da nossa existência antes que nós tivéssemos nascido. É por isso que diz aqui, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu gostaria de lembrar a você que Deus Ele não desfaz o que Ele faz, Ele não faz nada errado, Ele não precisa refazer nada porque fez mal feito. Deus é perfeito. Portanto, a sua obra da salvação é perfeita. Desde quando nada ainda havia sido criado, a predestinação, portanto, fala da escolha de Deus, decidindo salvar aqueles que serão salvos no final de tudo. Essa é a mensagem, principalmente neotestamentária. O problema é que isso incomoda o ser humano. Isso incomoda o ser humano. Porque o ser humano, ele quer ter a sensação de ter as rédeas na mão. Não é verdade? Você não gosta disso? Você não gosta de bater no peito e dizer, quem manda aqui sou eu? E a gente também tem o hábito de olhar para Deus, bater no peito e dizer, Senhor, fica quietinho aí no céu, que quem manda aqui sou eu. Falar de predestinação e de eleição incomoda o ser humano. Incomoda aqueles que são feitura das suas mãos, vasos de barro, e que querem dizer para o oleiro, olha, o Senhor não devia ter feito assim, devia ter feito assado. Nós somos aqueles que são pecadores por causa da queda, mas que olhamos para um Deus santo e justo e dizemos, o Senhor não é totalmente justo. Eu não concordo com isso que está na sua Escritura. Isso incomoda o ser humano. Mas Deus não tem nada com isso. E eu digo assim com toda tranquilidade, Deus não vai mudar o que Ele é porque tem meia dúzia de gente incomodada. Ele é Deus e nós não somos. Eu não posso dizer para Deus, o Senhor não é tão justo, o Senhor não é tão bom. Porque eu sou pecador e Ele não é. Ele é santo e Ele é perfeito. Ele é Deus. Como cristãos reformados que nós somos, nós entendemos que a decisão da nossa salvação não foi nossa. O Senhor nos chamou como chamou Raabe. E por causa da sua perfeição e da sua escolha, que é absolutamente soberana, Ele resolveu como fazer, com quem fazer e de que modo fazer. Isso é dele, Ele é santo, Ele é Deus, eu não posso intervir nos planos perfeitos e soberanos do Deus que se revela na Escritura. E sinto muito se uma parcela da sociedade, até mesmo dentro da igreja cristã, acha que isso é esquisito. Mas o fato é que quem está morto não pode apitar nada. Se você for a um sepultamento, você tiver certeza que a pessoa, infelizmente, já veio a óbito, e ela falar com você, das duas uma, você clama muito ou sai correndo. Porque não é normal um corpo sem vida falar. Não é normal um corpo sem vida se sentar. E também não é normal um corpo sem vida dizer assim, Senhor, eu quero ser salvo pelo Senhor. Não é normal. Não é normal o morto ter atitudes. E a Bíblia usa uma metáfora fantástica para dizer o que nós somos, antes de nos chegarmos ao Senhor por seu chamado eficaz. Éramos mortos. E o morto nem vai conversar com você, não vai orar a Deus, não vai fazer nada disso. O morto não vai andar por aí. Você vê gente que não é convertida andando, pois você só vê um corpo andando, porque o Senhor ainda tem a sua mão graciosa sobre aquela vida e o fôlego de vida ainda está ali.
mas viva por dentro ela não é enquanto não conhecer o Senhor. E os mortos são mortos por causa dos seus delitos e pecados. Nenhuma pessoa, antes de ser salva, ainda vivendo em pecado, é capaz de ir até Deus. Por uma coisa simples, gente, isso é óbvio. Deus é um Deus santo, Ele não aceita nada pecaminoso perto dele. Nenhum pecador vai chegar perto dele. É Ele quem se aproxima da vida nova, vida santa, e aí sim aquela pessoa pode andar com Deus. É por isso que nós entendemos que Cristo é quem escolhe. Não é o contrário, é Cristo quem vai até aqueles que o Pai mesmo designou a Ele. Cristo nos dá vida, quando nós ainda estávamos mortos. Aí você diz assim, mas de onde é que esse pastor está tirando isso? Efésios 2:1, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor deu vida a cada um dos seus filhos em toda a face da terra, quando eles ainda estavam mortos. Isso é um ato soberano de Deus. Como a fé é um dom originado no novo nascimento, a fé não aparece antes, ela vem depois. Por quê? Pela mesma razão, gente. Um morto não pode ter fé. Tem que ter vida para poder você ter fé. Se você tem fé, existe a fé natural, nós sabemos, a esperança e tal, mas existe uma fé que é salvífica. Essa fé, ela só existe em quem recebeu a nova vida do Senhor. Nós não podemos desenvolver uma vida com Deus sem que Deus, primeiro, desenvolva em nós a nossa filiação a Ele próprio. Afirmar que a predestinação seria injusta da parte do Senhor significa condenar o nosso Deus Santo à injustiça. Ninguém, na sua sã consciência, vai fazer isso sem entender o que a Bíblia diz. Como o próprio apóstolo Paulo nos repete, lá em Romanos 9, de 13 a 16, ele diz assim, como está escrito. Vejam bem, como está escrito, abre aspas, palavra de Deus agora, por inspiração através do autor sagrado. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Isso é Paulo perguntando para mim e para você. De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É Deus. Só Deus. E Paulo nos mostra aqui o motivo de Deus, lá em Efésios. Aquele trecho que eu li de Efésios, quando diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não porque nós somos santos e irrepreensíveis, mas para nós sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolhe porque Ele quer escolher. E Ele salva o que está mergulhado na lama do pecado, para ser santo e irrepreensível. Existe um propósito na salvação. E aqui talvez eu tire a graça de um monte de gente nesta noite. Você não é salvo pelo Senhor só para ir passar o resto da eternidade no céu. Isso é consequência. Você foi salvo pelo Senhor para viver uma vida santa e uma vida irrepreensível, adorando ao Senhor desde agora e para todo sempre. Existe uma finalidade para isso. Essas afirmações constam, por exemplo, nos cânones de Dort, quando houve um movimento, que eu também não vou ficar falando aqui, mas um movimento que foi levantado por um grupo chamado dos Remonstrantes. E esse movimento, então, precisou de uma resposta da Igreja Reformada, particularmente isso aconteceu num lugar chamado Dort, por isso tem esse nome, os cânones de Dort. E isso serviu de resposta da fé reformada, refutando
a doutrina diferente que os remonstrantes traziam contra a doutrina da eleição. Quando nós lemos o Evangelho, por exemplo, lá em João 6, quando lemos João 10, quando lemos João 17, nós vamos ver que a informação a respeito da eleição e da predestinação não foi dada apenas por Paulo, Pedro, Tiago, João, mas o próprio Senhor Jesus falou dela. Depois vocês podem ler esses capítulos com calma e vocês vão ver o que eu falei. O Senhor disse: Senhor, meu Pai, nenhum dos que o Senhor escolheu, me deu para eu morrer lá na cruz vai se perder. Nenhum se perdeu e nem vai se perder. Só teve um, Senhor, que se perdeu, mas é porque ele já era filho da perdição mesmo. O próprio Senhor Jesus fala assim: aqueles que são do Pai jamais se perderão por causa do trabalho que Cristo operou por nós na cruz do Calvário, por causa da sua obra vicária, substitutiva. Mas por causa deles, o Deus Filho se entregou até a morte, se encarnou, viveu, andou, operou, ministrou, foi até a morte. Não ficou morto, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Escritura, e eu creio na Escritura, que hoje ele está à destra de Deus Pai, de onde intercede por mim e por você. A morte que é vencida passa a ser algo de pouca importância para quem é filho de Deus. Porque nós passamos a divisar antes a vida de Cristo e não a nossa morte que nos espera. Se nada acontecer diferente, todos nós vamos morrer, isso é natural. Só que para quem é filho de Deus isso não representa nada. Pelo contrário, representa o começo de algo glorioso que o Senhor fez em nosso favor. Amém, queridos? Gostaria de aplicar. Lembrando que Raabe foi um exemplo claro de que Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu tenho duas certezas. Neste lugar, há muita gente que é filho de Deus. Neste mesmo lugar, eu tenho outra certeza. Há muita gente que não é filho de Deus. Quem? Não sei. Eu não vejo coração. Mas como a Escritura diz que no meio do povo existe trigo, existe joio, como nós temos a advertência de que há mistura no meio do povo, eu tenho que acreditar na Bíblia. Aqui, nesta noite, há gente salva e gente que não é salva. O que quer dizer que nesta noite há gente viva e há gente morta, de acordo com aquilo que eu expus para vocês. Como aconteceu com aquela mulher, Raabe, a prostituta, ninguém merece ser salvo. Se você está aqui nesta noite e você não tem convicção, você pode ser membro da igreja, inclusive desta, se você não tem plena convicção de que se seus olhos fecharem, você estará diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e dará contas a Ele da sua alma, muito provavelmente você não é salvo. Porque aquele que é tem o testemunho do Espírito Santo dizendo que ele é salvo. Se você não tem, eu quero dizer que você não merece mesmo ser salvo. Como Raabe não merecia ser salva. Como Saulo de Tarso não merecia ser salvo. Como os habitantes de Nínive não mereciam ser salvos. Como Abraão na terra de Ur dos caldeus não merecia ser salvo. Como Pedro não merecia ser salvo, resgatado da sua atividade pesqueira. Como nenhum dos descritos na Bíblia inteira merecia ser salvo. Como eu não mereço ser salvo e você não merece ser salvo. Eu quero dizer que se você não é filho de Deus, tenha a primeira convicção no seu coração. Você não merece ser salvo. E hoje, se você não for filho de Deus, você está indo para o inferno. Ponto final. Infelizmente,
Cada vez menos eu ouço essa palavra nos púlpitos das igrejas, mas é necessário advertir: se você não está caminhando com Cristo para a glória eterna, você só tem outra opção: inferno, e o inferno é pela eternidade. Antes que seja muito tarde, você precisa parar e ouvir o chamado do Senhor, e se você o ouvir, você vai ouvi-lo eficazmente, você vai ser levado a Ele, sem merecer. Você não merece, você é um pecador, você é injusto, você está morto em seus delitos e pecados. Mas todos os salvos na face da terra tampouco mereciam. O que eu quero que você entenda é que não há pecado grave demais para Deus perdoar. Mas, pastor, eu já matei, eu já fiz, eu já me viciei. Aliás, ainda sou viciado. Eu ainda mato os outros, é só me dar um trocado que eu mato. Ou você acha que não existe gente, talvez perto de nós, que experimente esse tipo de coisa? Pastor, eu sou violento. Eu bato na minha esposa, ou até a esposa. Pastor, eu sou muito violento. Eu bato no meu marido, eu aproveito que a Maria da Penha não me pega tão fácil. Pastor, eu sou viciado em jogo, eu sou viciado em pornografia, Não importa, você é apenas um morto. E quem está convidando nesta noite para que seus ouvidos ouçam e seu coração se arrependa é aquele que tem vida para Raabe, é aquele que tem vida para o pastor Joel, é aquele que tem vida para qualquer salvo em todas as nações, em todas as línguas e em todo o tempo da história humana. A história da redenção é extensa e nem um só dos salvos na história da redenção merecia ser salvo. Com você não vai ser diferente. O que faz diferença é o que você faz quando você descobre isso e quando você ouve um apelo que faz o seu coração gelar. E você diz assim: eu quero andar com esse Deus. Hoje é um dia aceitável. Muito mais do que saber como Jericó terminou, importa saber o que aconteceu com a vida de Raabe. Esse é o foco. O foco desse capítulo é a salvação de um perdido, de uma família inteira. O foco desse capítulo não é a destruição de uma cidade, é a salvação. O foco para você hoje é a sua salvação. O que fazer então? Nada. É só ouvir. É só perceber o chamado do Senhor e se render a Ele de todo o coração. E se o Senhor chamou você, você vai saber como se arrepender diante dele. Para isso, estamos aqui eu, os presbíteros, os diáconos podem ajudar você. Se ao término do culto você quiser conversar com um de nós, fique à vontade. Tá bom? Mas não saia daqui com dúvidas a respeito da sua eternidade. Vamos inclinar nossa fronte. Amado Deus, nós vimos nesta noite o desfecho daquilo que aconteceu com essa mulher, sua família, sua casa. Mais uma vez, hoje batizamos um infante na nossa igreja, falamos sobre aliança. Mais uma vez a aliança veio à nossa frente agora. Toda a família foi trazida e fez parte da aliança do povo de Deus. Senhor, nós vimos que ela não merecia, mas o Senhor simplesmente a escolheu desde antemão. O Senhor a predestinou desde antes de que qualquer coisa fosse feita. O Senhor Criador, antes de criar, já tinha escolhido. E nesta noite a minha oração é: Senhor, não permita o Senhor que daqui saia alguém sem te conhecer como o único e suficiente Salvador. E que em Cristo os pecados sejam lavados.
que em Cristo, ó Deus, a nova vida venha sobre aquele que jazia afastado do Senhor, e que em Cristo um caminho novo de santidade se abra para a glória do Deus Pai e para a alegria da nossa caminhada e do Espírito do Senhor. É como nós oramos no nome precioso de Cristo. Amém.